vamos lá. Vamos embora. Aqui, como tu pode ver, são duas salas, né? Só que a gente já quebrou. Então a gente pensa em fazer o podcast aqui. Tá. O episódio tendo algumas cores pontuais. A mesa nesse ambiente. Hoje, como a gente tem esse formato, acaba que a câmera de trás aparece. Então quem tá filmando aqui aparece ali. Eu lembro, aparece o pezinho assim na câmera, né? A gente também precisa de uma mesa aqui, ó. Pode ser aqui, que a gente tem uma pessoa que fica responsável, que ele faz a troca de câmeras e tudo mais. No caso, seria um espaço para foto, né? Outra coisa também, eu não sei se precisa falar agora ou não, mas eu queria alguma coisa assim, um porta-livros. Na nossa logo, né, tem o I, que é várias setinhas coloridas, fazer de setinha colorida. Então, eu sou o Gilvan Vieira. Corretora aqui no Litoral Norte. Eu venho apresentar esse ambiente integrado entre duas salas e tal. E vou falar um detalhe de uma decoração aqui, que é um piso, que é o grande detalhe. Fala. É verdade. Fala, vida. É diferente, né? Vai. Tá bom. Então, a ideia, né, que o Léo deu do carpê é bacana porque a gente pensou em acústico, só que agora eu vi a sala ali e eu vi que é fio pra lá, fio pra cá. Então o carpê vai por cima e esconde todo o fio. E tu pode direcionar para qual convidado, tem 3 convidados, passa o fio por baixo. Porque o carpê, tu dobra ele e passa o fio. Ah, legal, boa ideia, tá? Entendeu? Bem Se legal. botar piso, vai ficar fixo. Sim. E o não tinha carpê pensado dá o nisso. acústico. Depois, quer trocar o carpê é mais fácil, tudo. Às vezes a gente consegue colocar, tipo, uma pessoa, tipo, 2 pessoas aqui e uma aqui. Aí outro dia, tipo, tem mais gente, sabe? Então vamos posicionar esse convidado aqui. Aí, sei lá, tem 5 pessoas. Aí adiciona mais uma cadeira. E aí a gente consegue ter mais flexibilidade, sabe? Isso mesmo. Ou pode ser o desenho mais oval, que nem você falou. E daí as pessoas acabam ficando mais aqui, né? Nesse momento a Jane está ali tirando as medidas e agora ela já sabe tudo os nossos desejos em relação ao espaço, o que a gente imagina, e daqui a pouco vocês vão saber, eu estou super ansiosa, super curiosa por esse momento, como que vai ficar. Então, pessoal, acabamos de terminar as medidas aqui, né, Mari? Já está tudo anotado e agora a próxima etapa a gente vai fazer o briefing, né? Preciso conversar um pouquinho mais contigo para entender as necessidades, qual que é a personalidade que tu quer para esse espaço, né? Para a gente acertar mais alguns detalhes. Isso, então vamos lá na imobiliária que eu acho que fica melhor para a gente conversar. Beleza. Bora! Tá, então vamos lá. Agora a gente vai fazer essa parte do briefing. E só para te explicar um pouquinho como que vai funcionar, primeiro vai ter uma etapa onde eu vou te fazer algumas perguntas para entender sobre a história do podcast, né? Então, de onde veio, como que tá hoje e para onde que você imagina, né, no futuro, onde você imagina que o podcast vai chegar, assim, né, as metas, os planos de vocês para o futuro. Por que eu te pergunto isso? Porque, de repente, no projeto a gente consegue fazer alguma referência a essa história do podcast, sabe? E Legal. no segundo momento, eu vou fazer algumas perguntas mais técnicas, alguma coisa a gente já resolveu lá em cima, mas aí as perguntinhas eu vou pulando, tá bom? Tá bom. Então vamos começar. Primeiro, eu gostaria de saber de ti, qual que é a história, assim, de onde que surgiu a ideia de criar um podcast de evolução? Então, Jane, justamente como o nome diz, pode evoluir, esse nome eu decidi ele já de cara, sabe? Porque eu gosto muito dessa questão de desenvolvimento pessoal. Então, o nome está totalmente relacionado, né? Evoluir, transformar, melhorar, buscar sempre melhora. Eu sempre fui uma pessoa com esse intuito, sabe? De sempre ser melhor que ontem. Todos os dias me autoanalisar. Eu sou uma pessoa meio de planilha, então até nisso eu me monitoro para ver o que eu posso melhorar amanhã. Sempre acompanhando, se registrando e tudo, legal. Exatamente. E por gostar muito desse assunto de desenvolvimento pessoal, junto com a leitura, que é uma coisa que eu gosto desde pequena, pra te ter uma noção, eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Caramba! Autodidata. Todo mundo fica surpreso. A minha mãe sempre conta, e eu lembro até hoje do primeiro dia que eu li, assim. Ai, que lindo! Tenho marcado isso. E eu sempre gostei muito de ler. E inicialmente o podcast ia ser um podcast de leitura.
Sério? A gente ia trazer, por exemplo, um livro e abordar o assunto daquele livro com algum convidado. Que também tivesse lido o livro. Que também tivesse lido o livro, Legal. isso mesmo. E foi passando ali a ideia, né? Esse início de ideia que eu tive foi em abril de 2021. Em maio eu postei na internet, vou criar um podcast. Sem saber realmente como que ia ser com o livro, mas o nome era Pode Evoluir. É aquela história, né, tu dá o passo que Deus dá o chão, né? É bem Não isso sei como mesmo. vai ser ainda, mas já deu aquele start, assim, pra tirar esse objetivo do campo das ideias e começar a tornar ele real, né? Isso mesmo. E aí, como eu comecei a pesquisar também formas, porque além do podcast eu já pensava em ter algo relacionado dentro do assunto. E eu vi que tinha algumas plataformas sobre livros e tem a questão de royalties, e tinha umas plataformas bem solidificadas nesse ramo de livros. Então eu decidi que a gente seria um pouco mais amplo, porque o assunto livro é muito direcionado, não é todo mundo que gosta de ler. É muito específico, né? Exatamente, mas todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo às vezes quer iniciar um negócio ou ser melhor dentro da empresa que trabalha. Todo mundo quer melhorar no seu relacionamento, ter uma espiritualidade, uma conexão com Deus. Então, com esse intuito, a gente acabou ampliando um pouco mais para conseguir abranger mais pessoas e aí direcionar para esse assunto voltado mais para desenvolvimento pessoal, de carreira. E o intuito também do podcast é justamente trazer a história das pessoas, não só a questão técnica, né, dos assuntos, porque as pessoas têm um nível que elas estão e às vezes as outras pessoas, quem está assistindo, olha e se vê distante dela. Nossa, como que ela conseguiu tudo isso? Geralmente as pessoas podem ter até crenças de que foi um padrinho, alguém ajudou de alguma maneira, mas não necessariamente, que é o que a gente vê nas histórias aqui do podcast, né, gente? E é muito legal, porque às vezes você vê alguém grande e quando você vê os perrengues que ela passou, você se identifica e fala, cara, ela também passou pelas fases que eu tô passando, né? Exatamente. Então você sente que você tá indo no caminho certo, né? Exatamente. Através de inspiração, isso é muito legal. E pensando no futuro, assim, como que você imagina o Pode Evoluir daqui 5 anos? Eu imagino o Pode Evoluir não só como um podcast. Justamente, como eu te falei na primeira pergunta, do intuito dele, eu já vislumbro algo a longo prazo, trazer alguma inovação, algo nesse sentido para dentro do Pode Evoluir. Então, a gente imagina, além de podcast, a gente quer proporcionar alguns pontos de desenvolvimento para a pessoa, voltado para carreira, finanças, relacionamento, nesse sentido. Legal. Tipo, trazer um treinamento, outras oportunidades de ajudar nesse desenvolvimento pessoal, nessa inspiração, para as pessoas encontrarem a melhor versão delas, não só assistindo podcast, né? Exatamente. Bacana. Para quem quer se aprofundar mais também, às vezes. Então, hoje a gente tem esse meio de comunicação, né? Mas a longo prazo, conforme vai tendo os convidados, a gente também vai crescendo na autoridade, a gente vai também estar trazendo essas pessoas para estar abordando esses assuntos. Então, Mari, agora a gente vai para a segunda etapa, que é algumas perguntas mais técnicas que eu preciso entender de ti, né? Quais que são as texturas que você imagina para esse espaço, questão de cores, né? E também, principalmente, necessidades, né? Então, o que a gente vai precisar ali de espaços? A gente precisa de um cenário para filmagem principal, né? Durante o podcast, precisa de um espaço para fazer as fotos e aí eu vou começar a fazer essa parte contigo, tá? Mas, peraí, eles estão ouvindo a gente, né? Estão ouvindo. Essa parte é confidencial. Você não pode essa gravar, parte vocês não vão poder participar, sinto muito, Leonardo, mas não vai dar. Eu tentei mostrar pra vocês. Não vai dar. Tchau, Se vocês quiserem saber mais como vai ficar o nosso projeto top do Pode Evoluir, vejam os próximos capítulos.